Olá, querido aluno de Fonoaudiologia da Uningá. Seguindo com o nosso congresso, dando seguimento ao nosso congresso, nós assistiremos agora à apresentação da fonoaudióloga Thaís Regina Santana da Silva Guimarães, com o tema Atuação Fonoaudiológica no Transtorno do Espectro Autista. Thaís possui graduação em Fonoaudiologia pela Unicesumar e especializações nas áreas Audiologia Clínica e Ocupacional, Neuropedagogia, Atendimento Educacional Especializado, Educação Especial em Transtornos Globais do Neurodesenvolvimento, com ênfase em autismo, Psicopedagogia Clínica Institucional, Fonoaudiologia Hospitalar e Linguagem. Com experiência de 15 anos nas áreas da saúde e educação, é fonoaudióloga da Clínica de Apoio ao Transtorno Espectro Autista de Maringá e atua em sua clínica particular. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui no Congresso. Vamos começar, então, com o nosso tema, Atuação Fonoaudiológica no TEA. Pessoal, a prevalência do TEA, segundo o DSM-5-TR, ela se aproxima de 1% da população. Em média, com vários estudos que eles fizeram, eles traçaram uma média de 0,62%. Já no Brasil, a gente não tem essa prevalência definida. Ainda o IBGE está pesquisando e incluiu o autismo nas pesquisas. Há uma estimativa ali de 2 milhões. O Conselho Federal de Fonoaudiologia, ele soltou um número de que existem 55.045 fonoaudiólogos no Brasil inteiro. Então, se a gente for ver, tem menos fonoaudiólogos do que essa estimativa aí do Brasil, do IBGE para o Brasil, com relação ao TEA. Então, são poucos profissionais para muitos casos aí, com a estimativa do IBGE. E dentre esses profissionais, existem 15 especialidades da fonoaudiologia e, acreditem, todas vão ter contato com o TEA, cada um em sua área. E aí, a grande pergunta, todas as especialidades vão lidar com o TEA? Como eu já disse, cada uma vai um dia lidar com o TEA, sim. Não é só o profissional da linguagem. A audiologia vai fazer exames auditivos, a voz, às vezes vai ter algum TEA adulto ou até infantil com voz rouca, com queixas vocais, a área de MO, problemas com respiradores orais, problemas com alteração no tônus e mobilidade. O pessoal da saúde coletiva também, as fonos da disfagia, eu, inclusive, já atendi TEAs com disfagia. O pessoal da fonoaudiologia educacional também vai estar fazendo esse trabalho com mais enfoque ainda escolar para as escolas. O pessoal da fonoaudiologia do trabalho ali, pode ser que tenha TEAs adultos precisando de orientações com relação a EPIs, a questões de saúde do trabalho, os TEAs que vão ser um dia inseridos no mercado de trabalho e os que já estão inseridos. Gerontologia, pessoas com TEA vai envelhecer, vai precisar da fono que atua nessa área da gerontologia? Sim. A fonoaudiologia neurofuncional tem TEAs com comorbidades, com outras comorbidades, com PC, com DI, com outros tipos, com síndrome de Down, por exemplo, daí vai precisar da fonoaudiologia neurofuncional também. A TEA que vai precisar de bateria neuropsicológica, então aí as fonoaudiólogos da neuropsicologia vai também estar atuando nas avaliações de TEA. TEA com disfluência, com gagueira, já atendi nessa área. A área da perícia fonoaudiológica pode ser que precise lidar com algum indivíduo com TEA. Fonoaudiologia hospitalar, sim, que eles usam nos hospitais. E otoneurologia também, na área de investigação de alterações auditivas, tá? Então, todas as áreas, se a gente for pensar, vão precisar de lidar com o TEA, não só as da linguagem. O TEA, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. As causas aí, segundo o DSM-5, são, na maioria, genética. Tem causas ambientais, só que essas
causas ambientais, elas não vão causar o autismo, elas vão agravar o quadro. Vai dar mais incidência, mais probabilidade de ocorrer autismo nessa criança se ela tiver fatores ambientais, não que eles vão causar. 80% aí do DSM-5 fala que é herdável, a causa genética, e 15% é por mutação genética, ou seja, a criança ela não tem o gene, mas houve uma mutação genética em seu gene. Nela, não tem no pai, não tem na mãe, não tem na família, mas nela houve uma mutação. Tá? E aí tem alguns fatores ambientais, como a idade avançada dos pais, prematuridade extrema, exposição intrauterina a certas drogas e agentes teratogênicos. É comprovado já a questão do ácido valproico. Tem um estudo em ratos que injetaram o ácido valproico e viram que eles desenvolveram características de autismo. Então, os agentes ambientais não causam, mas eles aumentam a probabilidade da pessoa ter autismo, se ela tiver questões genéticas ou por hereditariedade ou mutação. O TEA, pessoal, ele é considerado uma deficiência. E no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem leis que o protegem e garantem direitos. Por exemplo, sala de recursos multifuncionais nas escolas, professor de apoio, vaga para deficiente, atendimento preferencial, isenção de impostos, transporte público gratuito, desconto na compra de veículos e tratamentos gratuitos pelo SUS. E também o BPC, que é um benefício do governo. Então, e dentre outros direitos mais que eles têm. Vamos falar um pouquinho da linha do tempo, como que foi essa história? Em 1911, foi utilizado o primeiro termo autismo em casos de esquizofrenia, foi o Eugene Bleuler. Em 1943, o mais conhecido foi o primeiro estudo feito com o Leo Kanner, que descreveu crianças que eram extremamente inteligentes em algumas áreas, mas tinham um extremo isolamento social. E ele fez esse estudo nos Estados Unidos e ele relacionou, né, o termo autismo a quadros de psicose, estava dentro ali da psicopatia. Em 1944, bem assim, um ano depois, Hans Asperger, na Áustria, fez também um estudo parecido, com as mesmas características que as crianças tinham. Só que, como era a época da Segunda Guerra Mundial, ele não teve acesso aos estudos do Leo Kanner, então nenhum nem o outro sabia dos estudos um do outro, mas escreveram crianças com sintomas parecidos. E futuramente, o quadro foi conhecido como síndrome de Asperger. Foi dado esse nome. Aí, o DSM-1 e o 2, né, em 1952 e 1968, o autismo, ele não tinha uma categoria só dele, ele estava incluído em uma categoria sem nenhuma especificação. Já o DSM-3, em 1989, é que foi incluir o autismo numa categoria sozinha, só ele. Autismo foi incluído. E o DSM-4, em 94, incluiu o autismo dentro do TGD, Transtornos Globais do Desenvolvimento. E, por último, o mais atual, Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, lançado em 2014, vigente até hoje. Ele pegou todos os transtornos globais do desenvolvimento, e que tinha, inclusive, o autismo, síndrome de Rett, tinha transtorno não especificado do desenvolvimento, tinha vários transtornos ali dentro, e ele uniu tudo em um só, chamado TEA, Transtorno do Espectro Autista. Continuando, o DSM, ele passou por várias edições, são 60 décadas de estudos
e ele é realizado pela APA, Associação de Psiquiatria Americana. Então, olha lá o que eu falei já, né, os TGDs, que são toda essa lista aí, autismo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, todos esses, baseados no CID-10, estavam presentes ali no DSM-4. E aí, no DSM-5, houve essa alteração, não é chamado mais de autismo, mas sim de TEA, transtorno do espectro autista. E, exceto a síndrome de Rett, não foi inclusa aí no TEA, ela é separada do TEA, tá? E então nós temos os DSM-4, baseado no CID-10, e o DSM-5 baseado no CID-11. O CID-11, ele foi lançado em 2015 e ele ainda não está em vigor, mas todos os sistemas de saúde têm um prazo até a implementação. Ano que vem, 2025, é que daí ele vai entrar em vigor realmente, ano que vem. O DSM-5 ele é baseado nesse novo CID-11. E nós temos uma prevalência, um estudo aí com números realmente, que é o CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, aí do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, na Geórgia. Ele fez um estudo em 2020, e a cada 2 a 3 anos ele refaz os estudos deles. E o que a gente foi vendo é que em 2020 a prevalência é um autista a cada 36 crianças nesse corte de faixa etária de 8 anos. E continua a incidência maior em meninos do que em meninas, mas tem meninas. E aí a gente vê aí nesse gráfico do CDC que houve um aumento na prevalência de autistas. Só que isso daí é pelo refinamento do diagnóstico precoce, o refinamento das pesquisas do CDC, que vai melhorando essas pesquisas, a maior informação das famílias e das instituições escolares, para fazer o diagnóstico precoce do TEA. E outra coisa que contribuiu para esse aumento aí, que há especulações também que houve a inclusão de mais transtornos dentro do TEA. O autismo, que era só ele, agora tem mais coisas dentro dele. Então, tem o transtorno desintegrativo da infância, o próprio autismo, síndrome de Asperger, todos eles agora estão dentro do TEA. Então, se você aumenta aí, amplia o número de doenças dentro do TEA, é óbvio que tem mais incidência, prevalência aumenta também. Agora a gente está vendo o DSM-5-TR, esse é o mais atual. Nós vamos ver os critérios, todos eles, o A, o B, o C, o D e o E, todos os critérios para a gente fechar, conseguir fechar diagnóstico, conseguir, não fechar, mas contribuir, né, o fonoaudiólogo contribuir para esse diagnóstico. O DSM-5, ele é usado, esse manual, por todos os profissionais da saúde, tá? Nós podemos, inclusive, tem os códigos dos transtornos da comunicação que o fonoaudiólogo mais usa lá. O fonoaudiólogo tem que ter esse manual, é muito importante. Vamos falar do critério A? No critério A, todos os sinais têm que estar presentes do critério A, para ser o TEA, tá? E esses sinais têm que ser atual na vida da pessoa ou história prévia. Antigamente teve, né? E os sinais são esses aqui: reciprocidade socioemocional, comportamento comunicativo e os comportamentos restritos e repetitivos nos relacionamentos. Critério A, vamos lá. Dentro da comunicação social, a gente tem a reciprocidade socioemocional. O que acontece nessa reciprocidade? Eles podem ter uma abordagem anormal, estabelecer uma conversa normal pela redução de interesse, eles têm essa dificuldade, pela redução de interesse, emoções e afeto, eles não conseguem estabelecer uma conversa normal com alguém.
Iniciar ou responder interações é muito difícil aí nessa questão da reciprocidade socioemocional. Por exemplo, tem uma criança que ele te aborda olhando diretamente no seu olho, chegando muito próximo, assim, ninguém faz isso, né? E quase te beijando no rosto, mas sem cumprimentar, sem te conhecer. Imagina se alguém faz isso com você, é uma abordagem anormal, né? Alguém vai estranhar, vai falar, o que ele vai fazer comigo? Então, tem essa questão na reciprocidade socioemocional, são abordagens anormais, dificuldade tanto em iniciar e em responder. Se você fala oi, ele pode te ignorar. Se você faz uma pergunta, ele responde uma pergunta e a outra não. E comportamentos comunicativos não verbais. Nessa área, ele tem dificuldade de compreender e usar gestos no contato social, na linguagem corporal, e integrar a comunicação verbal e a não verbal. Por exemplo, se ele está falando de um assunto da comunicação verbal, ele pode estar usando a comunicação não verbal diferente, falando algo triste, mas sorrindo. Ele está com dificuldade de integrar a comunicação verbal e a não verbal. Se eu estou falando de algo triste, a minha expressão facial, os meus gestos, tem que ser tristes, tem que ser de expressar tristeza. E também tem outra característica que pode estar presente, a ausência total de expressões faciais. Às vezes, na terapia, a gente usa muito a imitação de expressões faciais, ele imitar, ele entender o porquê a pessoa ali da figura está expressando a tristeza, o porquê das emoções. Então, a gente usa muito. Tem uns, no começo, não consegue imitar mesmo. A expressão facial fica muito estranha na hora que ele vai imitar alguma expressão facial, de tão ausente que é essa comunicação não verbal. Mas se faz necessário esse trabalho, não só de fala, mas também o não verbal. Outra coisa do critério A, todos esses têm que estar presentes. Os relacionamentos, eles têm dificuldade em desenvolver, manter e compreender o relacionamento, compreender o que é ser amigo. Teve um caso que eu falei para a criança, olha, tem que respeitar o coleguinha. Ele não sabia o que era coleguinha, ele falou assim, eu não quero ser coleguinha dele, né? Eu não sabia que colega é a mesma coisa que amigo, aí eu usei o termo amigo, eu falei, não, a colega é amigo, a dificuldade no vocabulário, em compreender o que é essas relações, eles têm. E tem dificuldade também em ajustar o comportamento ao contexto social, compartilhar brincadeiras, fazer amizades. E às vezes tem gente até que tem ausente interesse em fazer amizade mesmo, que não liga, ou em ter relacionamentos, no caso de adultos, né? Aí o critério B, esse sim, é dos padrões restritos e repetitivos, tanto de comportamento, tanto de interesse, como de atividade. Vamos ver eles? E do critério B, é importante, o critério A, todos têm que estar presentes, mas no critério B, só 2. E também tem que ser história atual ou prévia, ou ele não ter isso agora nesse momento, mas ele teve histórico que já teve anteriormente. Por isso que é importante a anamnese, porque às vezes ele não tem isso hoje na sua clínica, a família não descreve isso, mas ele teve em outros momentos da vida. E vamos lá ver sobre os padrões repetitivos. Movimentos motores, uso de objetos, fala estereotipados ou repetitivos. Gente, fala estereotipada, ecolalia, acreditem, ela se enquadra em comportamento repetitivo, tá? Frases idiosincráticas também, ele solta uma frase que não tem nada a ver com o contexto. Outro dia eu estava brincando com uma criança, e ele solta a frase, vou falar um nome fictício, não o nome da criança, tá? Por exemplo, o João estourou o balão. Ele ouviu essa frase em outro momento, provavelmente é uma ecolalia tardia, mas a gente não estava falando de bexiga, nós estávamos brincando de outras coisas. E toda hora ele soltava essa frase. Tinha momentos que ele parava e não fazia isso. Então, são frases que não combinam com o contexto
imediato, às vezes eles soltam isso. Estereotipias motoras e estereotipias com objetos, alinhar, empilhar, girar, tudo isso se enquadra em padrões repetitivos. Temos mais exemplos dos padrões repetitivos: insistência nas mesmas coisas, a inflexibilidade com rotina, padrões ritualísticos de comportamento verbal e não verbal. Então, eles entram em sofrimento extremo em relação a mudanças, dificuldade com transições, por exemplo, é um brinquedo que ele ama muito, às vezes a gente tem que ter muito cuidado na transição para outro brinquedo, apresentar os dois ao mesmo tempo para a criança, até ele aceitar um novo brinquedo, porque senão ele vai ficar só naquele brinquedo, não é interessante para nós, só um tipo de recurso terapêutico. Quanto mais objetos, mais interesses, mais situações de comunicativas, de função de comunicação, eu consigo trabalhar com ele. Então, para mim, é muito viável, é muito bom eu trabalhar essa ampliação de interesses deles, porque isso aí, embora seja uma característica, é um comportamento que a gente consegue mudar aos poucos. Inclusive, esses interesses restritos, esses padrões, eles mudam com o tempo, eles não vão ficar sempre a mesma coisa, é possível a mudança. Outra coisa, fazer o mesmo caminho, comer o mesmo alimento, padrões rígidos de pensamento, às vezes eles formam uns ideais e eles acreditam só naquilo, e você apresenta outras coisas, outras sugestões, é difícil para eles agregar isso nos pensamentos. E rituais de saudação também, às vezes eles saudam a gente da mesma forma. Tem até o treino de cumprimentos, que a gente treina a criança a cumprimentar de várias formas, porque as pessoas, ela não consegue controlar, as pessoas cumprimentam de várias formas. Um beija no rosto, um aperto de mão, o outro bate aqui com a mão, né? Então, a gente acaba variando também nesse treino de cumprimentos, com a criança sabendo dessas características. Mais coisas do critério B, interesses fixos e altamente restritos. É muito anormal, intensidade e foco. Nós temos as nossas manias, os nossos hobbies, só que isso não tem prejuízo social para nós. Não é obrigatório a gente fazer, se não fizer não tem problema. Agora, o TEA é algo anormal, é intensidade e foco. Eles chegam a ter hiperfoco, muitas vezes, em algumas coisas, dos interesses deles. Outro exemplo, forte apego ou preocupação com objetos incomuns. Interesse excessivamente circunscrito e perseverativo, ou seja, é um interesse muito limitado, em uma coisa só, no máximo duas, e aí o terapeuta tem que ajudar ele a ampliar esse repertório de interesses. Porque socialmente isso também é ótimo, quando a gente consegue ampliar. Até para ele, nos relacionamentos sociais, as pessoas se interessam por outras coisas, além de uma coisa só. Outros exemplos aí do critério B. Acreditem, as questões sensoriais estão dentro dos padrões repetitivos de comportamento. Por exemplo, olha lá, a pessoa pode ter um hiper ou uma hiporreatividade a questões sensoriais. Interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente, por exemplo, fascinação visual por luzes, ficar horas e horas olhando aquelas luzes girando, ou luzes movimentando, ou movimentos de algum objeto, indiferença aparentemente à dor ou temperatura. Eu já vi crianças que, na época do calor, a gente suando elas com a blusa de frio, não aceitando tirar essa blusa de frio. Então, aí pode ser uma alteração sensorial, ou a inflexibilidade de sempre usar a mesma blusa, ou os dois juntos. Reação contrária a sons, pessoas que se incomodam, têm sensibilidade auditiva, ou também se incomodam com texturas, aí a questão tátil. Problemas até de olfato, com alguns cheiros, ou tocar objetos de forma excessiva. Então, questões sensoriais se enquadram aí no quesito de comportamentos restritos do critério B. Aí nós temos o C, o D e o E. No C, esse critério fala que tem que estar presente precocemente
e, embora às vezes ele não se torna plenamente manifesto, não tem todas as características, mas alguns sinais já aparecem precocemente, e mesmo que esses sintomas e sinais fiquem mascarados, eles têm que ter aparecido precocemente. Às vezes agora, atualmente, eles estão mascarados, mas anteriormente eles estavam presentes. E o critério D, o prejuízo é significativo, social, profissional, na vida acadêmica, nos relacionamentos, em várias áreas da sua vida. É um transtorno mesmo em várias áreas. E o TEA, ele não é explicado por TDI, tá? Transtorno do desenvolvimento intelectual. O que é isso, Thaís? É que quando o TDI é um nível muito severo, às vezes ele vai ter as características de TEA também problemas na comunicação social e nos comportamentos restritos e repetitivos. Quando o TEA é assim, o TDI está num nível muito severo. Só que daí tem que ser mensurado por testes psicométricos, tem que ter toda uma avaliação para ver a gravidade desse TDI. Mas pode ocorrer o TEA em comorbidade com o TDI? Pode sim. Aí tem que ser reavaliado por toda uma equipe profissional, multiprofissional. Mas ocorre essa comorbidade. E o DSM-5, ele deixa claro que nós temos que registrar nesse laudo, nos nossos relatórios, o nível da gravidade do TEA. Isso é importante. Se ele exige apoio muito substancial, que é o nível 3, se ele exige um apoio substancial, que é o nível 2, ou só um apoio, que é o nível 1, a gente tem que registrar, deixar registrado se tem com ou sem comprometimento intelectual, com ou sem comprometimento de linguagem, e aí temos que ter a avaliação multiprofissional, sim, né, comprometimento intelectual aí mais na área da psicologia, com os testes psicométricos, e o comprometimento da linguagem, quem mais vê e avalia é o fonoaudiólogo. E outra coisa que tem que estar registrado nos laudos, nos relatórios, se tem condição genética conhecida, algum gene já pesquisado, ou uma condição médica, ou um fator ambiental associado à alteração do neurodesenvolvimento. É interessante fazer esses registros. E se tem o quadro de catatonia ou não, DSM-5, ele pede, né, para a gente fazer o registro se tem ou não essas comorbidades. Agora nós vamos falar sobre os níveis de gravidade. E aí, pessoal? E essa bagunça dos níveis de suporte? O que nós fazemos? Um profissional fala que é nível 3, outro 2, outro fala, está na transição. O outro já fala, gente, ele já está no nível 1, já melhorou. Então, que bagunça é essa? O DSM-5 trouxe para nós de níveis de suporte. Então, assim, o DSM-5 fala, a gravidade, os níveis, não vai definir o tipo de serviço, tá? Já ouvi escolas falando, nível 1 de suporte, ele não precisa do professor de apoio. Não, esse serviço ele precisará, tá? E os níveis da gravidade, se a gente for ver, ele está escrito no DSM-5 que exige apoio, tá? Todos eles exigem apoio. E a gravidade, por que se torna uma bagunça? Isso que o DSM-5 trouxe. Porque ela varia no mesmo indivíduo, de acordo com o contexto e com o tempo. Por exemplo, ele pode precisar de muito apoio, muito suporte lá na escola, ou ele pode precisar de menos apoio e suporte na terapia com a fono, ou na terapia com a psicóloga, ou em casa ele precisa de menos apoio, ele já é mais independente, muitas coisas. Então, esses níveis de suporte podem variar no contexto e com o tempo. E aí nós vamos agora pesquisar, fazer esse estudo sobre cada nível. Por exemplo, o nível 1, exigindo apoio, gente, exigindo, não é para tirar esse direito deles. É lógico que a gente vai sempre estar estudando cada caso a caso, mas exigindo apoio, não, a gente tem duas áreas que vai definir
se ele é um ou 2 ou 3, a comunicação social e os tipos de comportamento restrito e repetitivo que ele tem. Na comunicação social, o nível 1 de suporte, ele só tem dificuldade social. Ele não tem problema em comportamento verbal e não verbal. É mais em iniciar a interação, em responder, ele tem algumas respostas atípicas, ele não tem muito sucesso ali em fazer amizades, nas interações, ele tem um interesse reduzido por interações, é aquela criança assim que ela fala bem, mas ela tem algumas falhas ali na conversação e na interação, e as tentativas ali de amizade são um pouco estranhas. Então, é bem na área social. Já a questão do comportamento dele, ele tem uma inflexibilidade em um ou mais contextos, não é em todos os contextos a inflexibilidade dele, e ele tem, assim, uns problemas na organização e no planejamento. Só que, assim, a inflexibilidade dele, você consegue fazer um manejo dessa inflexibilidade, mas ela existe, mas você consegue manejar, ele consegue ceder em algum momento. Então, esse é o nível 1. O nível 2, ele já tem um déficit na comunicação social verbal e não verbal, coisa que no 1 não tem. No 1 é só o social ali, né, as interações. Aí no 2 você já vê em comunicar, em falar. Mesmo com apoio, o nível 2 ele tem dificuldade. No nível 1, você dá o apoio, ele sana a dificuldade dele. Ele consegue. No 2, mesmo com apoio, ele ainda vai ter dificuldade, você ali do lado, mediando a interação dele com outra pessoa. Ele vai ter dificuldade de iniciar e responder ao outro, óbvio, o 1 também tem, e a conversa dele, ele foca muito no interesse dele. E a questão não verbal é acentuadamente estranha, ele tem muita dificuldade não verbal, em expressar sentimentos, em fazer expressões faciais de acordo, essa harmonia de comportamento verbal e não verbal, o que ele fala é o que ele expressa no seu rosto, e isso ele tem, acentuadamente estranho nele. E na área de comportamento restrito e repetitivo, ele tem uma inflexibilidade maior do que o nível 1, só que é em todos os contextos. Enquanto o nível 1 é em 1 ou 2 contextos, e ele consegue ceder um pouco, o nível 2 é em todos os contextos, a inflexibilidade dele. E ele entra em sofrimento, tá? Com relação a mudanças, ele tem comportamentos restritos e repetitivos mais frequentes do que no nível 1, e entra até em sofrimento, se você tenta mudar isso nele. Já o nível 3, ele também tem dificuldade na comunicação social verbal e não verbal. Os dois têm. A limitação dele é muito maior do que dos outros. A limitação social é grande, iniciar em responder, interação também. É um mínimo de abertura social. Ele fala só para satisfazer a necessidade dele. Se ele quer água, ele vai falar água, porque ele está querendo isso. Se ele quer algo de comer, ele pode até falar. Ele fala, a característica dele é falar pouco, tá? Em relação ao 2, mas ele fala, tá? Uma coisa que eu tenho que ressaltar, gente, se falar ou não define o nível da gravidade, o nível de suporte, não define, não. Falar ou não, porque eu tenho o nível 2 que não fala, eu tenho o nível 3 que não fala. Você tem que estar atento a essas questões de comunicação social e comportamento repetitivo que ele tem. E ele responde, o nível 3, somente ele te responde se você fizer algo muito direto, algo assim, exatamente na necessidade que ele quer. Aí ele vai te responder. Enquanto o nível 2, ele pode até falar dos interesses, mas ele fala de outras coisas, o nível 3, ele vai ser bem diretão, é na necessidade, é na sobrevivência dele que ele está lutando para isso. E o comportamento, na área de comportamento restrito e repetitivo, a gente tem a inflexibilidade extrema dos 3, é muito extrema. Comportamento restrito e repetitivo muito acentuado em relação ao 2, e é grande o sofrimento, tudo no 3 é acentuado.
Pessoal, com relação, né, a tem só problema na comunicação social, e agora? Apliquei todos os critérios lá do DSM-5, mas eu só vi que ele tem só problema. Deixa eu voltar lá. Aqui. Eu vi que ele só tem problema na comunicação social, ele não tem comportamento repetitivo. Então, não é TEA, tá, gente? Tem que ficar muito claro. Critério A tem que estar todos presentes, critério B, que é a área comportamental, 2 deles, né, ou mais, tem que estar presente. E se tiver só problema com comunicação social, não é TEA. Eu já vi muito profissional falando assim, ele não interage, é TEA, gente. Vamos tomar cuidado com isso, porque tem outras patologias que têm problemas sociais, tá? Vamos ver. Então, nós temos vamos falar sobre o diagnóstico diferencial de algumas patologias que têm problema social agora. E uma delas é o transtorno da comunicação social pragmática. Esse transtorno, pessoal, a pessoa vai ter dificuldade na comunicação, tanto verbal como não verbal. Por exemplo, saudação e compartilhamento de informação com o outro, adaptar a comunicação ao contexto, regras de conversação e contar histórias, usar sinais verbais e não verbais para regular a interação, compreender coisas implícitas, compreender sentidos não literais ou ambíguos da linguagem, expressões idiomáticas que nós usamos no dia a dia, por exemplo, o braço da caneca, o pé da mesa, essas expressões são idiomáticas, né? Tem dificuldade em compreender humor, metáforas e múltiplos significados que dependem do contexto para interpretar, né? O problema do transtorno da comunicação social, gente, não está na estrutura da linguagem. É uma pessoa que tem, assim, ótimo vocabulário, fala frases certinha, a estrutura está muito boa. O problema é pragmática social somente. E pode ter em crianças e também permanecer até a vida adulta. E qual é a diferença, então? É que no TEA tem comportamentos repetitivos e restritos, e no transtorno da comunicação social não tem isso, é só problema social, tá? Boa estrutura de linguagem. E nós temos outro que pode confundir muito, mutismo seletivo. Esse daí não é um transtorno fonodiológico, ele é um transtorno de ansiedade da área da psicologia. O fonoaudiólogo pode participar dessa avaliação, mas tratar não. Quem trata o mutismo seletivo são os psicólogos. Ele é um transtorno de ansiedade. É raro acontecer, acontece em crianças, também em adultos, em adolescentes. A pessoa com mutismo seletivo tem ótima linguagem, tem ótima comunicação social. É que ela não usa em todos os contextos. Por quê? Ela tem essa habilidade, mas ela não usa porque ela está com um transtorno de ansiedade. Ela tem ansiedade em falar em alguns contextos. Por exemplo, às vezes ela vai falar em casa de tudo, igual um papagaio. Chega na escola, fica muda. Chega lá na casa do vô e da avó, fica muda, não fala nada. Mesmo você estando presente, você que é uma pessoa que ela tem confiança, ela tende a não falar. E qual é o diagnóstico diferencial? No TEA, nós temos comportamentos restritos e repetitivos. No mutismo, não tem esses comportamentos e também não tem problema na comunicação social. É ótima, ao contrário. Né? Ela só não consegue usar em alguns contextos por transtorno de ansiedade. E aí nós temos outras coisas, outros transtornos do neurodesenvolvimento que podem também confundir aí na hora do diagnóstico. É TEA ou é um TDAH, ou é os dois? Então, vamos ver a questão do TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH e TEA, ambos eles vão ter dificuldade na atenção, ou um foco exagerado, quando eles focam em algo. O TDAH, ele pode também ter um déficit social, uma falta de filtro aí nas interações,
interromper os outros, falar alto na hora que não é para falar, não respeitar o espaço pessoal do outro. O TDAH ele pode ter algumas questões sociais envolvidas. Isso pode confundir muitas pessoas e falar, ele é um TEA, tá? A diferença, TDAH não tem comportamentos restritos e repetitivos, o TEA tem. Então, esse daí a gente tem que fazer essa diferenciação. Pode ter comorbidade dos dois? Pode ter. Aí é mais o médico que vai fechar esse laudo. Aí nós temos o TDI, tá? O transtorno do desenvolvimento intelectual. Ambos têm problema na comunicação social, ambos têm também podem ter comportamentos restritos e repetitivos. Só que, assim, é um pouco confuso, porque o TDI, se ele tiver um nível muito alto, muito severo, uma discrepância muito grande, aí é TDI. Se ele não explica TEA. Mas se ele tiver em uns níveis mais baixos, né, mais moderado, leve, pode ter até comorbidade com TEA, TDI e TEA. Mas se ele tiver num nível muito mais severo, o déficit intelectual for muito mais severo, aí é TDI. Então, esse o diagnóstico diferencial dos dois. E aí eu também tenho, pessoal, o TDL e o TL, que também tem problema na pragmática, na comunicação social. Pode ter, na verdade. A gente sabe que a linguagem tem 5 níveis. Pragmático, que é o uso social da linguagem, e tem as formas estruturais, os níveis estruturais, e daí a gente inclui semântica, que é o vocabulário, morfossintaxe, que é a formação de palavras e frases, o fonético, o fonológico, que é a questão mais de sons, produção de sons. Então, desses 5 níveis, eu posso ter 2 níveis alterados ou mais para considerar um transtorno da linguagem, né? E pode ter num nível social, pragmático, alterado ali. E aí eu já vi muitos casos de TDL ou TL que foi considerado TEA. Então a gente tem que saber, TDL ou TL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, ou o outro, né, que é o transtorno da linguagem, eles podem até ter o pragmático alterado ou não, né? Só que o diagnóstico diferencial não tem comportamento repetitivo e restrito, o TEA tem. Então, a gente tem que ter cuidado aí com esses dois. E uma coisa legal para lembrar, TDL, ele não tem comorbidades com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ele não tem. Tá? É sem causa específica, apenas a pessoa tem dificuldades na área da linguagem, mas não tem causas orgânicas, não tem causas sensoriais, não tem causas neurológicas que explicam esse problema, esse transtorno de linguagem. Agora, o TL, que é o transtorno da linguagem, ele já, o laudo dele, ele é bem direcionado a quando tem presente comorbidades com transtornos do neurodesenvolvimento, com quadros neurológicos. Esse é o diferencial dos dois, né, quando ocorre os dois. Comorbidade com transtornos mentais. Então, vamos considerando o DSM todo, todos os transtornos mentais descritos nele. 70% ele tem, dos autistas, tem comorbidade, tem apenas um transtorno mental em comorbidade com TEA. E 40% dos autistas tem mais de um transtornos mentais em comorbidade com TEA. Isso é um dado do DSM-5. Então, o TEA ele pode ocorrer em comorbidade com outros transtornos mentais que estão ali no DSM-5, ok? O diagnóstico, ele é médico, mas também tem a contribuição das avaliações da equipe multidisciplinar. É baseado em sinais clínicos, tem os testes de rastreio, e atualmente nós estamos nos baseando no DSM-5-TR, que é o revisado, e o CID-11, que vai entrar em vigor somente em 2025, ano que vem. Esse ano ainda está o CID-10, está sendo considerado, mas ano que vem vai ser o CID-11.
Agora nós vamos falar sobre alguns testes de rastreio. O MChat eu não uso, e eu vou explicar o porquê. Inclusive, esse MChat, ele é recomendado nos documentos de linhas de cuidados com o TEA, do Ministério da Saúde. Ele é recomendado, é um dos testes, mas tem vários outros tipos de testes de rastreio. E eu não uso ele porque ele é de 1999. Ele é muito antes da publicação do novo DSM-5. O DSM-5 é de 2014, então, como ele está muito antigo, eu não uso ele, ele é baseado no DSM-4. Então, eu não uso ele, mas ele tem profissionais até hoje que usam, e isso não é um problema. Ele é só um teste de rastreio para ver sinais. E ele faz uma classificação, que é não há autismo, baixo risco de autismo, moderado ou alto. Ele não fecha o diagnóstico, ele só vê risco, se tem risco para a TEA. Esse outro, de 2005, é o BC, esse eu uso. Eu achei fácil de usar ele, então eu uso um mais atual e eu uso esse mais antigo também. Eu uso dois testes. Ele é feito a partir de 18 meses, ele lista 57 comportamentos e ele fala se tem um desenvolvimento típico, ou baixa probabilidade, ou probabilidade moderada, ou se realmente tem os sinais de autismo presente. Esse também eu uso para o TEA-R, é o Sistema de Avaliação de Suspeita de Transtorno do Espectro Autista. É usado para crianças verbais e não verbais também, por isso que eu gosto dele. Não necessariamente a criança precisa falar para fazer esse teste. Ele é um teste de rastreio, né? E acabo usando também o que eu encontro nele no meu planejamento terapêutico e também como dados de avaliação da linguagem. Algumas coisas eu consigo usar. E eu também acabo usando ele, eu uso quando a criança não tem laudo, mas eu suspeito que ela tem TEA, eu vou aplicar ele. E eu uso também quando a criança tem o laudo. Se a criança, mas como a criança tem um laudo, o meu objetivo não é levantar se ela tem o TEA, ela já tem, mas é levantar mais dados na minha avaliação, porque eu acho muito interessante o que ele avalia. Ele avalia comportamento sociocomunicativo, qualidade na brincadeira. Então, eu trabalho com brincar. Às vezes a gente tem que ensinar a criança a brincar, que ela não sabe. E ele levanta dados dos movimentos repetitivos estereotipados que a criança tem também. E ele classifica a criança com risco relativo para TEA ou sem risco para TEA. Agora nós vamos falar sobre as linhas de cuidado do TEA no SUS. Eu trabalho no SUS, então eu achei interessante ver como que o TEA está sendo cuidado aí pelo SUS. Em 2015, o Ministério da Saúde lançou essa linha de cuidados aí que vocês estão vendo. São Paulo, em 2022, lançou a linha deles em 2022, e em 2024, Maringá começou a fazer a sua linha de cuidados. Ela ainda não está totalmente pronta, ela está ainda em fase de preparação, eles tinham definido alguns processos de avaliação, agora mudaram, então, para mim, ainda não está concluído. Vamos falar sobre a linha de cuidado do Ministério da Saúde. Veja, foi bem 2015, bem depois da publicação do novo DSM-5, Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Então, o diagnóstico, o Ministério da Saúde fala que é multiprofissional, ele não pode ser limitado a testes e exames, isso é muito importante, tem que ser pessoas com experiência em TEA, e você tem que avaliar eles em diversos contextos, individual, em grupo, no contexto familiar, como que é. E eles falam assim, que antes de 3 anos, dá para detectar sinais, mas se fecha o diagnóstico mais depois de 3 anos. Isso no documento deles, mas o que a gente sabe é que existem pessoas que já estão fechando o diagnóstico com 2 anos, precocemente ou até antes de 2 anos. A gente sabe que já é possível fazer mais precoce ainda esse diagnóstico. E o Estado
ele tem o dever de fazer detecção precoce. Está nesse documento do Ministério da Saúde. É dever do Estado fazer diagnóstico precoce, sim. E o Ministério da Saúde vem falar sobre a RAP, Rede de Atenção Psicossocial, RAP. E aí ele fala que dentro da RAP, um profissional tem que estar como referência, como ponte entre o autista, a sua família e todos os outros serviços da saúde, todos os outros profissionais também. E a RAP tem que fazer um PTS desse autista, um plano terapêutico de saúde, junto com os profissionais que estão atendendo essa criança, o profissional referência da RAP, família e toda a rede. O PTS, ele vai falar sobre os tratamentos que essa criança já fez, se fez particular para o plano de saúde ou se está fazendo no SUS, o que precisa fazer, o que ela está fazendo atualmente, o que ela fez no passado e não precisa mais, os remédios que ela toma, os grupos sociais que ela participa, esportes. Ele vai fazer, assim, um raio-x da vida dessa criança, todo o suporte que ela precisa. Esse é o PTS. E também ele vem falar dos tratamentos. O Ministério da Saúde, ele fala, gente, não há uma única abordagem ou uma forma de tratamento. Ele deixa muito claro nessa linha de cuidado. Mas ele fala da importância, sim, da ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento, que é uma ciência. Ele fala da importância de se usar CSA, que é comunicação suplementar alternativa, a integração sensorial, o TIC, que fala sobre tratamento e educação de pessoas com autismo. Mas ele fala assim, são importantes, são comprovados cientificamente, mas não há uma única abordagem no tratamento. Existem várias, tem que ser considerado todas. A rede de atenção psicossocial, a RAP, ela vai articular os cuidados do TEA dentro de todas essas esferas aí que vocês estão vendo. A atenção básica, na atenção básica aí a gente tem a UBS, a Estratégia de Saúde da Família, Centro de Convivência e Cultura. Na atenção psicossocial, a gente já vai ter todos os CAPSes, o 1, 2, o 3, o AD, o Infanto Juvenil. Na reabilitação psicossocial, a gente vai ter o trabalho, empreendedorismo, cooperativa. Na atenção à urgência e emergência, a gente vai ter SAMU e UPA, que vai atender autista, atendimentos em hospitais, a desinstitucionalização de pessoas que ficaram muito tempo internadas em residência terapêutica ou programa de volta para casa. Todos esses programas do SUS, eles têm que estar articulados com o cuidado ao TEA. E na rede de atenção ampliada, tem muito mais ainda, ó. Eu tenho instituições de defesa dos direitos humanos, o CRAS, o CREAS, escolas, o Ministério Público, associações de famílias e pessoas com deficiência, residências inclusivas. Então, todas essas redes, elas têm que estar articuladas e se conversando com relação ao cuidado com os TEAs. E a atenção especializada também pode ter contato com TEAs. Os centros especializados em reabilitação física, intelectual, auditiva, visual, ostomia e em múltiplas deficiências, que é o SER 2, o 3 e o 4, dependendo do número da modalidade de reabilitação ofertadas pelo centro. E também estabelecimentos de saúde que eles vão fazer reabilitação de pelo menos uma dessas especialidades aí de cima, não todas, mas uma, por exemplo, também ajuda no tratamento do TEA, oficina ortopédica e o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. A gente vê como é difícil alguns TEAs frequentarem os dentistas, tem medo, ou por questão sensorial, ou por questão emocional, por medo. Então, tem esses centros especializados que vão ajudar aí na questão da saúde bucal do TEA. Agora que nós vimos todas essas articulações aí do Ministério da Saúde, os cuidados que todas as esferas têm que ter com o TEA,
A minha pergunta é, fono, é possível aplicar protocolos de avaliação no TEA? Tem fono que fala assim, não dá. Só faz o observacional, eles não conseguem teste. Mas, pessoal, conseguem. Consegui até com nível de suporte 3, eu consegui. O grande segredo é você usar sempre a área de interesse deles. Você fazendo uma ótima entrevista, mas bem detalhada, para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, para você criar um bom vínculo com ele, trazer coisas que ele ama na sua sessão, essa criança pegando confiança em você, você consegue começar a aplicar até testes nela. E eu consegui até em nível de suporte 3. Mas isso você requer um tempo. A avaliação não é de um dia. A avaliação, me desculpa, mas é demorada para você falar, vou aplicar um protocolo. Já chegou crianças a fazer 5 a 10 sessões de avaliação. E a família entende. Pessoal, é no ritmo dessa criança. Eu não vou pressioná-la para fazer um teste. Eu vou deixar que ela consiga responder no tempo que ela consegue responder. Tem hora que eu tenho que iniciar com algo que a criança gosta, aí eu começo um pouquinho do teste. Aí tem testes que eu dou várias pausas para essa criança brincar, com que deixo ela motivada. O tempo inteiro ela tem acesso ao que reforça o comportamento de fazer algo na fono, ou algum exercício, ou algum teste. O tempo inteiro ela está sendo reforçada, ela está sendo motivada. Não é nada de pressão, não é nada maçante, não é nada que ela não goste, porque se for algo que ela não gosta, ela não volta para mim. Ela não vai querer eu. Então, é possível aplicar? Eu consigo. É lógico que a gente sabe que tem uns testes muito difíceis. O fonoaudiólogo tem que avaliar qual é o teste que ele consegue aplicar, que essa criança consegue fazer. Não é todos os testes, tá bom? Tem que ter bom senso. E aí, nós temos a avaliação fonoaudiológica, que ela segue uma estrutura, como toda avaliação fonoaudiológica segue. A anamnese, se não tiver o laudo de TEA e você vê que tem a suspeita, você aplica testes de rastreios de TEA, o ABC eu aplico, o SR2 eu tenho, mas eu ainda tenho que aprender a mexer na plataforma. Esse eu não aprendi. Mas eu tenho esse teste muito bom. Ele é aplicado em adulto, em criança e adolescente. Você levanta esses sinais e manda para a plataforma responsável pela análise desses dados. Você manda esse questionário preenchido e eles devolvem para você gráficos sobre se é TEA, se pode ser outro tipo de transtorno e não TEA. Eu gostei muito da proposta dele, ele é bem atual, esse SRS, que é a escala de responsividade social. Ainda não tive tempo de ver essas questões dessa escala, mas porque o ABC, o Protea me supre. Então, o SR2 é algo que, assim, mais para frente eu quero pegar. O Protea é ótimo, porque você vai fazer uma entrevista tão detalhada com essa família e depois você vai avaliar se tem mesmo no brincar. Você pega uma caixa de brinquedos, que ele fala até os materiais que você tem que usar, e você vai ver realmente se tem ou não. Em 3 sessões ele avalia as mesmas coisas. Então, é ótimo ele. E o protocolo do desenvolvimento que eu uso, porque, gente, nós somos fonoaudiólogos, mas a gente tem que avaliar a comunicação e o desenvolvimento como um todo, até para saber encaminhar depois para outros profissionais. Eu gosto muito do Portage, do IDAD. Eu acho que esses 2 principais, esses eu sei aplicar na criança. O Portage é bem demorado, por isso que eu não uso muito. O IDAD, rapidinho, a gente consegue aplicar. Esse eu recomendo. E observação clínica sempre a gente faz. Protocolos de fala de linguagem conhecidos, ABFW, PROC, o ADL2 de linguagem, praxias orais, habilidades pragmáticas, eu tenho um rastreio de habilidades pragmáticas separado que eu gosto de usar. Gente, existem outros bastante.
Mas eu coloquei, assim, os que mais eu uso. Protocolos de MO, MBGR, eu gosto de usar muito, porque a gente, às vezes, vê a criança com problema, ela não vem só com problema de fala, às vezes ela vem com um combo. Tem MO junto, tem linguagem, tem transtorno motor de fala, tem tudo. E tem protocolos da aprendizagem escolar, gente, adoro fazer uma avaliação completa, por isso que demora bastante, porque se for uma criança em fase escolar, a escola vai te cobrar de algumas estratégias na área da leitura e escrita, e você também, se é uma criança que está na área da alfabetização, pode ser que ela tenha um transtorno da aprendizagem com morbidade com um transtorno de linguagem, então é bom ver essas questões, sim, da aprendizagem. Tá em fase escolar, investiga também, leitura e escrita. Aí eu gosto de usar o TDE, o teste de desempenho escolar, só que ele é um pouco difícil. Nos testes eu tenho usado mais sondagens simples, por exemplo, sondagem das boquinhas, ou uma sondagem também que não necessariamente é de algum autor, uma sondagem mais caseira. O PROAD, eu gosto, ele é mais simples, onde usar nos TEAs. CONFIAS, a avaliação da consciência fonológica, isso é importante. Às vezes, gente, até um teste de triagem de processamento auditivo, se eu vejo que a criança consegue fazer, eu incluo uma triagenzinha para eu ver. Porque eu gosto de trabalhar habilidades auditivas associadas ali com as questões de linguagem, entrada sensorial, tá, pessoal? E o TCLPP, que é um teste de leitura de palavras e pseudopalavras, é fácil de aplicar, mas eu não aplico muito, não, porque ele vai avaliar a leitura, né? E se eu tenho outros tipos de sondagem que faz, eu não preciso ser repetitiva na minha avaliação. E o IPPL, ele avalia, ele é bom. Eu tenho usado em TEAs um pouco maiores ali, que tem uma habilidade melhor, ele faz o rastreio de habilidades básicas da alfabetização. Porque às vezes a criança não consegue ler e escrever porque não tem as habilidades básicas da leitura. Não consegue fazer nomeação rápida, fazer relação grafema e fonema, e mais, a memória de trabalho está em defasagem, então eu gosto desse rastreio, do IPPL. O IAR, ele é um instrumento de rastreio de habilidades básicas da alfabetização, para crianças de 4 a 5 anos. Ele é bem simples mesmo, avalia algumas questões de psicomotricidade, eu acho interessante. Às vezes eu aplico, às vezes não. Esse não é um que eu ultimamente estou aplicando muito, não. O PROLEC, antes eu aplicava mais, agora também não. E exames complementares a gente sempre pede, tá? Para exames auditivos, visuais, a gente sempre pede nas avaliações. Então, a avaliação fonoaudiológica do TEA, ela segue o fluxo de uma avaliação de como qualquer outra fonoaudióloga faz com qualquer outra criança. Você consegue aplicar testes, mas você tem que ganhar muito a confiança dessa criança e trabalhar muito com reforçadores, com coisas que motivam o comportamento dela de fazer um teste, sentar e fazer algo, fazer alguma atividade mais estruturada como um teste, né? Para ela chegar nesse nível, ela tem que ter muita confiança com você. No começo, às vezes, até a família entra com a gente na sessão, até essa criança pegar a confiança em nós e estabelecer um vínculo realmente que a gente fala, nossa, essa criança sente falta de você quando não tem a sua sessão, né? E aí, o manejo do comportamento, como que é, né? Olha, o que eu acho, assim, não tem segredo. Como eu faço nesse manejo do comportamento, é não deixar eles desregularem. Você tem que fazer de tudo para essa criança estar confortável, para essa criança gostar de você, ter vínculo com você, gostar da sua sessão, sentir falta e saudade de você. Isso daí você tem que criar esse vínculo primeiro, senão você não faz nada. Se essa criança não tiver um bom comportamento, se ela não querer você, se ela se desregular toda hora, tem algo errado aí na sua sessão. Você primeiro, antes de tudo, tem que criar um vínculo muito bom
com essa criança. O autista, ele não vai fazer, se ele não gostar de você, ele não vai fazer nada na sua terapia, não vai fazer nada na sua avaliação, nenhum teste que você propõe, se ele não tiver esse vínculo com você. E aí que tá. Muito, o manejo do comportamento, ele começa muito antes da criança entrar na sala. Começa lá da anamnese, a entrevista. Você vai pesquisar cada detalhe. Quando que ele se desregula? Por que se desregula em casa? Em quais contextos ele se desregula? Ele tem essas crises. O que deixa ele irritado? O que ele odeia, que não pode ter na sua sessão? O que ele ama, que tem que ter na sua sessão? E você vai atrás. Você tem que ir atrás, sim. É questão obrigatória, até você ter os interesses dele dentro da sua sessão. Você ir atrás. Eu gosto muito de ir fantasiada, mas isso não é obrigatório em todos. Né? Eu faço assim para a criança se sentir mais confortável. Nas primeiras sessões, deixa a família entrar. Tem família que... outra coisa que eu não gosto de fazer é a anamnese, a criança tá junto, tá? Se você fizer a anamnese e a criança estiver na sessão, você corre um sério de risco mesmo de quebrar esse vínculo já sem conhecer, sem a criança te conhecer. Porque você tem que dar atenção para a família. Às vezes a criança vai estar lá, sozinha lá, brincando no tapete. Por quê? A mãe não teve com quem deixar a criança e trouxe na sua anamnese. Não faz essa sessão, se a criança estiver junto na hora da anamnese, da entrevista. Porque ela vai precisar da atenção de suporte, ela não vai ter, ela vai se desregular, e você não precisa correr esse risco. Você entende? É melhor não correr. Então, a anamnese sempre é só a família. A criança não vem, não entra na anamnese. Porque ela vai entrar na sessão estritamente planejada e com coisas maravilhosas que ela vai gostar e com toda a atenção que ela merece, tá? Aí sim, você vai ver, ela vai te ver. E aí, eu gosto, gente, de trazer tudo que essa criança gosta, extremamente, a sessão tem muitas coisas que ela gosta e coisas que ela também não gosta, até para eu avaliar o que ela mais prefere entre das coisas. Aí eu avalio as preferências dela, e vamos vendo, eu vou sentindo se eu consigo na primeira sessão já aplicar algum teste mais observacional, que não depende muito de resposta dela, e aí eu vejo qual sessão que eu vou conseguir entrar com os testes ou não, tá? Mas o manejo do comportamento a criança desregulou, tem algo errado, algo aconteceu, ela não se desregulou do nada, não foi do nada, alguma coisa aconteceu anterior a esse comportamento, né? O pessoal da ABA usa muito, né? Analisar o antecedente, o que é anterior a esse comportamento. Então, por isso, gente, que eu não gosto nem de que aconteça esses momentos. Pode acontecer, esses momentos que ela entra em crise. A gente tenta programar e planejar a sessão inteira um ambiente totalmente regulado e programado para ela se sentir bem, e mesmo assim ela pode acontecer uma crise de autorregulação. E aí, o que você faz? Você sempre ajuda a família a entrar nessa sessão, nesse momento, para a família estar ali, confortando essa criança. Você não vai fazer contenção, você não, no momento da crise, você não tem que ficar falando no ouvido dela, porque ela não vai te ouvir, ela só está chorando, ela está esperneando, ela está chorando, ela não vai conseguir te ouvir nesse momento, sinto muito. Então, fale pouco, chame a família para confortar ela, dê o tempo que ela precisa para se regular. Quando você vê que ela está se acalmando, pode até começar a falar, eu entendo que você ficou triste, eu entendo, vamos se acalmar. Você pode começar a conversar quando ela diminuir esse comportamento, porque daí ela vai te ouvir. E, às vezes, vai ter momento que ela vai ter que ir embora da sua sessão, porque o sofrimento é tão grande que não compensa você deixar ela ali fazendo o quê? Chorando, sofrendo na sua sessão. Às vezes, você vai ter que programar
Se é uma criança que se desregula mais, ela fazer sua sessão em menos tempo. Olha, mãe, antes dela, ela consegue ficar na minha sessão 20 minutos, então você programa 15 minutos. Ela consegue ficar dentro da sua sala, ou ela nem consegue ficar na sua sala, você programa a sessão lá fora da sua sala, lá no pátio, lá no parque. Você tem que programar antes, porque se você, toda vez que ela chora, deixar ela sair ou deixar ela embora, toda vez ela vai chorar. Ela vai aprender que se ela chorar, ela não vai ficar nessa tia. Aliás, não pode chamar de tia, tá, gente? Os profissionais da educação e da saúde sabem que essa nomenclatura tia e tio aí é problemática usar com as crianças, tá? Até porque tira a autoridade do profissional ali. Mas, assim, voltando, você pode planejar tempo, recursos que vai ter nessa sessão, se a família vai estar presente ou não, se vai ser dentro da sala ou fora da sala. Você tem que planejar isso com muito cuidado, porque o objetivo é ela não se desregular, porque se desregulou, perdeu. Foi um insucesso. E isso é ruim para a criança e para você também, tá? Eu acho que o manejo do comportamento tem muito mais questões que a gente pode estar estudando, mas basicamente é isso. Você não deixar o comportamento inadequado acontecer. Você planejar para essa criança estar feliz na sua sessão. Agora vamos para outra coisa. Usar EPI ou não com TEA? Isso, gente, é problemático, tá? Isso é problemático, porque tem TEA que tem medo, vai associar a vacina, vai associar a médico, que vai levar a injeção, pronto, acabou a sua relação com ele, se ele estiver de branco, tá? Então, tome muito cuidado. A gente sabe que o EPI, ele é um equipamento de proteção individual, que está presente no manual de biossegurança do fonoaudiólogo, todo profissional da saúde usa, o fonoaudiólogo também tem que usar, mas nos casos de TEA, a gente tem que ter um bom senso, tá? Olha aqui, esse é o manual de 2020. Ele foi criado perto da pandemia do Covid mesmo, que aconteceu a pandemia em 2019, final de 2019, em 2020 o conselho já criou aí o manual, ó, gente, vocês têm que usar isso, isso e aquilo. Só que assim, olha lá, no quadro está escrito sugestão de EPI. Só que é meio confuso, porque na hora que a gente vai no quadro, tem EPI obrigatório e EPI complementar. Então, não está em harmonia. A sugestão é obrigatório, né? Mas ali, ó, cada área tem seu EPI. A audiologia usa jaleco com manga, luvas. A disfagia usa muito mais coisa. Até gorro, luva estéreo. A linguagem usa jaleco de manga, que é a minha área, né, que eu atuo, usa jaleco de manga e luvas de procedimento. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar fantasias, jalecos com acessórios. Na época da pandemia, eu tinha que atender com jaleco. Tinha que usar máscara, tinha que usar luva. E agora eu não uso mais a máscara, mas a luva é só às vezes quando vai manipular a cavidade oral da criança, ou tiver que tocar para dar algum ponto articulatório. Mas o jaleco eu mantive. E desde aquela época eu passei a usar alguns adereços na cabeça, alguns colares engraçados, festão, pluma, né? E a vir com jalecos de fantasias, coloridos, com super-heróis, eu passei e não parei mais. Então as crianças, elas já se acostumaram comigo assim. Quando é alguma criança nova, a gente, na entrevista, já pergunta para a família se a criança tem medo de fantasia, se ela... A família vai saber dizer se você vai usar não esse tipo de jaleco, se você vai estar com roupa normal. Já teve atendimento que eu tive que ficar com roupa normal, tá? Porque a criança tinha medo também da fantasia. Teve um caso de um adolescente que ele me associou ao profissional que dá vacina, a enfermeira, porque ele foi tomar a vacina, ele sofreu, ele foi contido, e em seguida ele foi na minha sessão. E ele associou que o meu jaleco de super-herói era
da pessoa da vacina também. Mas a pessoa da vacina estava com jaleco branco, eu que estava com super-herói, e ele fez a mesma associação. Ele entrava na minha sala, ele chorava, e não conseguia ficar, nem me olhar nos olhos, ele ficava assim, ó, porque o trauma foi muito grande. E aí até orientei a família, olha, quando muda algo na rotina, muito brusco, quando ele entra em sofrimento por alguma coisa nessa rotina, não traz na sessão da fono, porque corre o risco dele fazer associações também. Então, gente, tem uns detalhes aí que a gente tem que combinar com as famílias, a gente tem que ter uma relação bem de perto com essas famílias, um vínculo muito forte. E o que aconteceu? Demorou meses, eu indo com roupa normal, sem nenhum jaleco, nem de bichinho, nem nada. Conforme o tempo foi passando, eu consegui construir outra relação com ele, outro vínculo, um novo vínculo. Hoje, ele pede as minhas fantasias para vestir. Ele fala, vestir fantasia, Batman? Aí vai eu tiro, dou para ele. Aí eu tiro foto, ele vê. Aí ele fala, lindo! Então, toda sessão ele tem que vestir a fantasia. Então, é possível você ajudar a criança a superar seus medos, tá? Olha, uma coisa muito interessante que eu tenho que falar. O porquê que eu uso, eu não parei, e até hoje eu uso as fantasias, os jalecos de fantasia. É porque eu quero que esses indivíduos com TEA, eles se acostumem ao jaleco branco das unidades de saúde. Por um tempo eu fiz hora extra lá na UBS, né, de Maringá. Por um tempo, eu também atuei em outras UBSs de outros municípios, onde eu usava jaleco branco, e eu não usava fantasias, né? E depois dessa pandemia, quando eu passei a usar esses tipos de jaleco, eu pensei comigo mesma, eu tenho que manter isso. E eu vou fazendo um processo de desmame. Para essa criança frequentar as unidades de saúde, hospitais, ela vai ter que ir para esses serviços, e daí vai ser mais sofrimento ainda para essa criança, não aguentar entrar lá, não aguentar ver um jaleco branco. Então, já que essa criança já está acostumada, criou vínculo comigo muito forte, eu quero que ela se acostume a ver o jaleco branco, a outras pessoas que usam ele também, para ela poder entrar até nas unidades de saúde, ser tratada, tratar o que está urgente na vida dela, ter cuidado. Eu fico com essas fantasias durante um tempo, e eu faço desmame, eu tirando as fantasias, usando branco com tiara, com plumas, e aí vai um momento que eu tiro essas tiaras e plumas e só brancos. Só jaleco, se eu não vou com a fantasia, vou só com jaleco, elas ficam muito bem. E conseguem unidades de saúde sem muito sofrimento. Que elas estão, mas é mais leve para elas, já estão acostumadas. Então, uma hora e outra, eu faço isso com elas. Mas, Thaís, o fonoaudiólogo vai trabalhar comunicação. Gente, se eu estou trabalhando isso, dessa forma, para ela frequentar outros lugares, se ela frequentar outros lugares, significa o quê? Experiências de linguagem, experiências com outros contextos, memórias afetivas, memórias de aprendizado de outros lugares, com outras pessoas, que ela também vai ter aprendizado. Então, isso é totalmente terapêutico, tá? Essa é a minha intenção quando eu estou usando esses fantasias. Gente, Thaís, desculpe te incomodar, mas o seu áudio travou um pouco. Eu acredito que se você desligar o microfone e ligar de novo, ele retorne.
Vou lá na apresentação, espera só um pouquinho. Voltou? Seu áudio, sim. Só a tela não está aparecendo. Ah, tá. Então eu vou compartilhar de novo. Perfeito, agora sim. Obrigado, Thaís. De nada. Parou nessa parte aqui do EPI? Isso. Ah, tá. Mais ou menos em que parte? Eu não lembro. Na verdade, no momento que eu te chamei, naquele exato momento parou de. Nós não conseguimos entender mais, mas até ali nós entendemos que você estava falando sobre a retirada do jaleco, sobre os novos acessos a ambientes diferentes, que é também um estímulo de linguagem. Então deu para Ah, entender, sim. beleza. Então, podemos ir para o outro slide, então. Eu acho que aquele Isso. eu já concluí. Agora nós vamos começar com esse novo, ok? Afinal, pessoal, o que é verbal e não verbal? Isso aí causa uma confusão entre os profissionais de saúde. Eu já tive situações da pessoa estar falando que um é não verbal e olhando que era verbal, e eu falava, e agora que confusão é essa? E eu fui pesquisar, ok? Para a gente saber de onde surgiu o termo verbal e não verbal. Nós temos duas áreas que usam o verbal e não verbal de forma diferente, tá? A área da neurologia e da neuropsicologia são áreas baseadas em estruturas cerebrais. Lá, bem anteriormente, na época das guerras, onde tinham muitas pessoas com sequela e lesão cerebral, surgiram os estudos do cérebro. E era uma visão mais localizacionista. Não tinha exames de imagem que falavam tal área está lesionada. Não, eram sinais clínicos, se a pessoa falasse ou não falasse. Por exemplo, se falasse tal área do cérebro, estava íntegra. Ah, mas depois do AVC, ou da lesão que teve no cérebro, se não falasse, era tal área que possivelmente estava lesionada, de acordo com as estruturas do cérebro. Eles consideravam uma visão localizacionista, onde cada área cerebral tinha uma função que não eram interligadas. Isso, gente, anteriormente. Depois, né, com o avanço da tecnologia, surgiram exames de imagem e nós vemos que elas têm especificidades, mas são integradas. Existe a neuroplasticidade, onde se uma área é lesionada, outras vão compensar. E essa pessoa pode voltar a falar, mesmo com a área ali da fala lesionada. Então, nós temos aí outro estudo do cérebro, depois dessa fase aí das imagens, dos exames de imagem, onde várias áreas cerebrais se ativam em determinadas tarefas que eram dadas para os pacientes. Então, quem muito se apoiou nessa questão da estrutura, do funcionamento cerebral, foi a área cognitivista ali, de Jean Piaget. O Zorzi, o fonoaudiólogo, também usa os conceitos verbais e não verbais. Então, tudo que era verbal é tudo que é palavra, tudo que é fala. E tudo que é não verbal são gestos, expressões faciais, contato visual. Então, a área localizacionista considerava verbal, olha, tudo que era fala, e não verbal, tudo que era gestos. E isso foi trazido para a área cognitivista, que estuda o desenvolvimento da inteligência, do cognitivo. Jean Piaget, que faz esses estudos, o Zorzi, que é apoiado nas teorias de Jean Piaget, que ele é mais cognitivista, também usa no PROC, o protocolo de observação comportamental, ele descreve lá, comunicação verbal, aí você vai lá ver os critérios, tudo que é fala, comunicação não verbal é tudo que é gesto, lá no protocolo dele. E a gente vê também, gente, os testes da área da audiologia, do processamento auditivo, até os testes de triagem simples usam memória verbal, para sons verbais,
aí sílabas, palavras, memória para sons não verbais, aí são sons do ambiente. Então, a gente vê que o DSM-5 também, que é o que eu citei, o Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o mais novo, que é o que a gente se apoia, ele também usa muito, ele fala de comportamento verbal e não verbal, e o verbal é a fala, e o não verbal para ele também é essas questões aí de gestos, de expressões faciais, de entender o sentido não figurado, metáforas, de entender esses detalhes aí da linguagem, os aspectos suprassegmentais, o tom de voz que o outro está usando, essas questões. Então, assim, a gente tem essa área da neurologia, neuropsicologia, ou área cognitivista, e que usa esse termo verbal e não verbal dessa forma. E isso foi se perpetuando, a maioria dos fonoaudiólogos também usam essa nomenclatura. E aí nós temos os profissionais da área ABA, que é a análise aplicada do comportamento, que é uma ciência que entende que a linguagem é um comportamento e que todo comportamento ele pode ser modificado. E entende que comportamento verbal é quando você tem a troca com o ouvinte, a troca com o outro, você se comunica com o outro e o outro te entende. Isso é um comportamento verbal. Pode ser com fala, com gesto, com expressão facial, com olhar. Se você comunicou, passou alguma informação para o outro, não importa a forma, isso foi um comportamento verbal. Uma troca entre falante e ouvinte, entre interlocutor e o outro receptor. E eles entendem que o não verbal é tudo que você faz que não que não necessariamente é para passar para o outro. O não verbal não tem essa intenção de fazer trocas com o outro. O verbal faz esse comportamento verbal, que é o da linguagem. E aí, isso gera um pouco de confusão. Nenhum está errado, todos estão certos. Você tem que saber quando você estiver conversando, comunicando isso com algum profissional da saúde, você tem que especificar baseando-se em qual área você está falando. Olha, baseando-se, né, numa versão mais cognitivista, dentro da neuropsicologia, essa criança, ela é verbal. Em termos de emissão, ela produz fala, ela oraliza, ou ela está usando mais comunicação não verbal. Agora, se você é um profissional da aba, um analista do comportamento, para você o verbal e o não verbal já é outra coisa. E aí você tem que especificar para a pessoa, baseando-se na aba, essa criança ela é não verbal, ela não está tendo intenção nenhuma de comunicar nada, nenhuma mensagem para ninguém aí. O que ela vocaliza é só para ela mesma, o que ela aponta é só interesse para ela, não é para você ir lá pegar nada para ela. Né, o que ela fica olhando não é interesse para você pegar, é só porque ela está com interesse focado ali, ela está olhando aquele negócio que ela está focada, ela não está pedindo nada para você, não está com interesse nenhum, intenção nenhuma de te comunicar, é não verbal, ele vai falar. Então, nenhum dos dois estão errados, todos estão certos, você tem que saber expressar qual a abordagem que você está falando para deixar muito claro e não ter conflitos aí quando você estiver conversando com um profissional. O que faço com o não verbal? E agora, ele baseando-se ali no cognitivismo, na área da neuropsicologia, eu vi que essa criança não verbal, ela não tem emissão nenhuma, produção nenhuma de fala. Que eu falo, Thaís, que eu faço? Baseado na minha experiência, pessoal, olha que legal, tem muita coisa para trabalhar com o não verbal, sim, hein? Com o verbal, lógico, é mais fácil, com crianças que têm mais as emissões, né? Mas com o não verbal, pode ser que demore um tempo, mas o resultado vem sim. E eu gosto muito de trabalhar imitação, geralmente, imitação com objetos, depois imitação com o corpo. Se ela conseguiu entender essa brincadeira de imitar, daqui a pouco eu pego imitação de produções orais. Eu não vou direto para a boca, eu vou para o corpo. Essa criança tem que entender a dinâmica da imitação.
Ah, mas Thaís, você está trabalhando, ela imita tudo, os gestos, ação com objetos, mas não sai imitação de fala. Mas às vezes ela acaba, se ela produzir algum sonzinho, eu imito ela. E aí ela começa a entender a brincadeira de um imitar o outro, tá? E eu levo muitas coisas da área do interesse dessa criança para trabalhar o quê? Intenção comunicativa. Se ela não. E funções comunicativas. Se ela não tem intenção nenhuma de comunicar, se ela não tem funções comunicativas ainda ali presentes, nenhuma, você vai. Esse é um dos seus objetivos. Você vai usar tudo que ela gosta, tudo que ela mais ama, vai ter. Ah, mas é pouca coisa. Você começa dessa pouca coisa e aí você vai apresentando novas coisas. Ao mesmo tempo que essa coisa que ela mais ama está aqui, você vai apresentando novas coisas, até porque ela tem que conhecer mais coisas, né? É bom quando a criança se interessa por bastante coisa, porque é muito mais situação de comunicação que você cria. E aí, quando ela tem pouca coisa, a sua intenção é, um dos objetivos, ampliar interesse. Ela tem que se interessar por mais coisa na sua sessão. E você pareia coisas que ela novas, que são novas, ela não vai querer ver, ela não vai querer, às vezes ela só vai olhar você manipular aquilo, mas ela está olhando. Ela tem que descobrir de alguma forma. Não necessariamente ela tem que tocar, ela tem que brincar com aquilo, mas você obrigatoriamente tem que apresentar coisas novas para ela. Ah, mas ela não gosta. Mas você manipula, ao mesmo tempo que ela está com aquilo que ela gosta, você manipula algo que é novo, perto. Ela vai olhar. Ou ela, às vezes, não vai olhar, mas uma hora ela começa a te olhar, manipulando aquilo. E ela começa a interessar. Muitos autistas falam não, porque não conhecem. Aí tem a criança que eu falo assim, ó, vou pegar isso aqui para você ver. Aí, não, aí eu vou lá e começo a manipular, ele se interessa. Pronto, você ampliou mais uma coisa, mais uma situação para você trabalhar a função comunicativa. E aí, tá, você tem bastante coisas ali para trabalhar, tudo que ele interessa, tudo que ele ama, você começa a trabalhar a intenção, porque ele só vai pedir coisa que ele ama. Ele não vai pedir coisa que ele não vai gostar. Esquece, se você não tem o que ele gosta, ele não vai te pedir, não vai ter nem a intenção de te pedir. Então, por isso, você tem que fazer uma entrevista, uma anamnese bem feita, e você tem que trabalhar para ampliar esses interesses. E aí, você trabalha todas as funções comunicativas também com ele. Mesmo que ele não oralize, às vezes ele vai fazer alguma função comunicativa de forma gestual, tá? Por exemplo, a função instrumental, né, de pedir, de negar, ele pode negar sim, de afirmar, ele pode afirmar sim. Ah, você quer isso que você gosta, ama tanto? Que sim, faz assim. Às vezes ele não vai conseguir fazer sozinho a ajuda física para ele fazer a imitação. Às vezes ele vai fazer isso aqui. Às vezes ele, em vez do sim, que é uma fricativa, ele vai falar que é uma vogal que é mais fácil. Ele vai conseguir imitar, às vezes, a fala. Então, pessoal, você tem muitas funções comunicativas, né? O CSA, que é o Sistema de Comunicação Suplementar e Alternativa, você pode usar como não verbal também, para ajudá-lo, porque às vezes ele não vai conseguir nem falar, nem apontar, nem nada, mas às vezes entregar a figura, para ele vai ser mais fácil. Ah, mas Thaís, é a fala, estimule concomitantemente com CSA. Entregou figura, você fala, para já estimulando a fala, porque o interessante é isso. Ah, mas Thaís, ele pode ser usuário a vida inteira de CSA? Pode, mas você não é por isso que você não vai estimular a comunicação, a oralidade. Por quê? O CSA, gente, ele é ótimo, ele socorre a pessoa, se cria pranchas com muitas figuras, mas é limitado, né? A fala é ilimitada, o vocabulário. A gente fala mais de 14 mil palavras no dia. No CSA, talvez você não vai conseguir isso. Então, o CSA a gente faz e ao mesmo tempo, continua a estimulação da oralidade. Ou
quem sabe aí Libras, estimular a comunicação por Libras, se a família for também permitir também. Tudo isso é combinado com a família, tá, gente? Assim, vou estimular Libras nele. E às vezes a família não quer esse tipo de comunicação, tá? Então você tem que combinar o que a família quer. Às vezes a família não quer o CSA, aí você tem que fazer uma orientação da importância, que esse trabalho também vai levar à oralização. Tem famílias que têm preconceito contra o sistema de comunicação suplementar e alternativa. Gente, adoro, tá? Eu faço isso não só com não verbal, mas com todos, estimulação sensorial, tá? Tato, paladar, olfato, visão, audição. Por quê, pessoal? A região da língua, tá? A língua, ela movimenta para fazer fala, mas às vezes tem algum problema sensorial que você não consegue identificar. Então, você estimula um doce, um salgado, um amargo em determinados pontos da língua, você também está estimulando a aquisição dos sons da fala. São áreas ali sensoriais que também podem ser usados não só na alimentação, mas na fala, tá? O olfato, você pode fazer estimulação. A audição, adoro levar fones de ouvido, uso muito Afinando o Cérebro, que é um programa de estimulação do processamento auditivo central, mas Thaís, ele não consegue fazer teste de processamento auditivo central. Esse aluno, como que você já está estimulando as habilidades? Sim, não precisa fazer de teste para você já começar a estímulo de habilidades auditivas. Manda ver, manda brasa, gente. E estimulação da visão eu faço também, do tato, com texturas, até porque o tato também está presente na língua, então texturas diferentes de alimentos, texturas diferentes nas mãos, nos pés. Quem aí trabalha com MO vai saber que a gente precisa manipular a face da criança. Tem criança que não aceita ser tocada na face. Tem criança que se afasta, então você tem que fazer uma dessensibilização. Com algodão, algo mais leve que ela aceita, você toca nas mãos, nos pés, depois você pode tocar na face, ver se ela aceita um pouco. Aí, conforme ela vai aceitando, você pode entrar com outras coisas sensoriais. Por exemplo, a eletroestimulação, às vezes eu uso intraoral ou extraoral, quando a criança, depois de um tempo, aceitou outras coisas na face. Então, não é assim, de uma hora para outra, você já vai fazendo massagem, puxando, fazendo eletro. Tudo com eles, principalmente a maioria que tem problema sensorial, você tem que ir aos poucos, fazendo assim uma dessensibilização mesmo. Às vezes a dessensibilização ocorre no corpo primeiro, para depois vir para a boca. E eu gosto muito da psicomotricidade. Por quê? O corpo, quando você estimula a motricidade ampla, desde pequeno, você vai estimular a criação de novas sinapses cerebrais. Quanto mais sinapses cerebrais, mais caminhos o neurônio fizer, são esses caminhos que vão ser futuramente utilizados lá na aprendizagem escolar, lá na linguagem. Então, quando você estimula muito essa questão motora ampla e fina da criança, a psicomotricidade no geral, você está possibilitando criações de novos caminhos de aprendizagem, ou de fala, ou de leitura escrita também. E a terapia, eu gosto muito de usar com os não verbais, né? Também com os verbais. Terapia baseada em princípios motores de fala. Ou seja, você trabalhar com o corpo, com todos os princípios, a hierarquia motora da fala, abertura de amplitude bucal, você depois trabalhar com estruturas de fala mais fáceis para essa criança, vogais, onomatopeias, monossílabas, aí vai para dissílabas, você vai assim, indo do mais fácil para o mais difícil, estruturas mais difíceis. Então, eu gosto muito de com os não verbais fazer isso, porque eu não sei que aquele não verbal ele não tem fala, né? Se a gente classificou de acordo com essa visão mais cognitivista, a gente classificou ele como não verbal, sem emissão e produção oral, a gente não sabe
qual o tipo de transtorno que ele tem. A gente não sabe se é um atraso motor de fala, se é uma apraxia de fala, se é uma disartria, ou uma disartria associada à apraxia. A gente não sabe se é um TR, um transtorno de linguagem. Se não tem emissão, se não tem fala, eu não consigo saber qual que é o transtorno que ele tem. Então, eu já sei que há uma grande incidência de transtornos motores de fala em TEA. A gente tem esse dado. Eu não sei bem a prevalência, mas tem mais incidência dos transtornos motores neles. Então, eu já começo com uma terapia baseada em princípios motores de fala, que já é para facilitar. E eu gosto também de usar muitas pistas sensoriais, muitas dicas. Por exemplo, pista gestual, fazendo um movimento, pista auditiva, a criança ouvindo como que eu falo, pista cognitiva, eu falando, olha, esse movimento faz assim, ó, faz um O, faz assim, esse movimento vai subir, ó, lá, né? Então, eu gosto de usar muitas pistas, né? Mesmo ele, até para facilitar a emissão, mesmo ele não tendo a emissão agora, mas eu espero que isso ajude, essas dicas, essas pistas sensoriais ajudem a produzir, a emitir algo. E tem dado muito resultado de não verbais começarem a ter produções orais. Tá? Tem tido muito resultado. Então, essa é a minha experiência aí com os não verbais, o que eu faço. Aí, pessoal, dentro da comunicação alternativa e aumentativa, nós temos vários métodos, PECS, POD, CoreWord, PCS, tem o Bliss, tem vários. E você precisa ter formação em algum método desses? Não, pessoal, não é obrigatório você ter. Tem algum pré-requisito para a criança iniciar a comunicação alternativa? Não, basta ela ser não verbal. Você pode já começar. É lógico, se você fizer cursos com esses métodos, eles vão te ensinar uma forma passo a passo, mais fácil. Então, é interessante fazer cursos nessas áreas e diversificar aí os métodos. Quanto mais instrumentos você tiver, melhor para você. Você vai poder escolher o que é bom para o paciente. Esse método vai dar para esse paciente, esse outro não vai dar para esse paciente. Então, você vai ter mais instrumentos aí na sua caixinha. Isso é ótimo. E existem várias formas de comunicação alternativa, tá? Não é só por figuras. Você pode usar a escrita, a digitação, prancha de comunicação, tecnologias assistivas, iPads, tablets, sistema de comunicação por imagem, que é o PECS, língua de sinais, tem bastante. E o desafio da comunicação alternativa e aumentativa no SUS, eu vou falar desses desafios que eu tenho enfrentado. O desafio no SUS, pessoal, é com relação à aquisição de tecnologias para essas crianças, né? Então, aí acaba a gente usando mais as pranchas, mas às vezes nem a impressora colorida a gente tem. Então, assim, o desafio no SUS é fazer até mesmo a prancha mais que uma tecnologia mais baixa, né? De baixo custo. É difícil. E o desafio com as famílias, então. Quando é um profissional da psicologia que fala para a família, olha, seu filho está precisando de CSA, né? Ou CAA, né? Comunicação Alternativa Aumentativa, é a mesma coisa, né? Só muda a nomenclatura. Então, o psicólogo até consegue ganhar família. Realmente, para comunicar com o psicólogo, vamos usar esse método de CSA. Agora, quando é fonoaudiólogo que oferece, o que eu tenho percebido é preconceito. Porque eles pensam assim, se ela quer a fono, está se recusando a ensinar ele a falar, quer ensinar por figurinhas, eu não vou permitir. Então, eles acabam não querendo uma CSA. Eu já falei para muitas famílias, gente, preconceito, CSA, a gente treina junto com a fala. A criança vai também ser estimulada na fala. E
E é muito difícil. E outra coisa com relação às famílias do SUS é que elas não têm condições de comprar um tablet, um iPad. E, às vezes, a gente faz a prancha e pede para elas imprimir, talvez elas não tenham nem condição de imprimir as figuras para os filhos delas. Então, tem essa barreira também financeira das famílias, tem a barreira do SUS, e também tem o desafio do fono. É que, assim, são poucos os fonos que sabem usar CSA, né? Às vezes, outro desafio que o fono também enfrenta é que, às vezes, ele sabe usar o CSA, implantar, mas no SUS não vai ter o tempo porque dá trabalho, você tem que ter o tempo para fabricar essa prancha, imprimir, plastificar, e às vezes você usa o horário do paciente, e o horário do paciente lá, 45 minutos, você não faz a prancha toda nesse horário, porque já tem o próximo paciente. Então, a falta de horários para fazer confecção de materiais. A gente tem até horário para fazer o relatório do que acontece na sessão, relatório de avaliação. Pouco, mas dá para tempo de fazer. Mas para confeccionar algo em larga escala, assim, a gente às vezes tem que dispensar outros horários. E não é justo você dispensar outros horários de outras pessoas. Então, esse está sendo um desafio meu, fono, no SUS, para fazer o CSA. Vamos ver aí se ano que vem eu consiga algo, vencer algum obstáculo para o CSA no SUS. Beleza? E aí também tem outra coisa que aconteceu na minha vida aí, que é o teleatendimento em TEA. Na época da pandemia, eu consegui. Eu acho que só um. Thaís, desculpa te incomodar, nós temos 10 minutinhos, tá? Ah, tá. Beleza, obrigado. Obrigada por me avisar. Vou tentar ser rápida. Na época da pandemia, eu consegui fazer um teleatendimento em TEA, só que o SUS ele não tinha recurso, não tinha Wi-Fi, então a gente fez da minha casa mesmo, cada profissional da sua casa, e foi assim, o teleatendimento é bom quando você já viu presencialmente esse paciente, avaliou presencialmente, tem um plano terapêutico, a família tem a tecnologia, a criança domina a tecnologia, então, assim, de todos os meus, eu consegui. Então, é um pouco mais difícil o teleatendimento em TEA, mas é possível, tá? E aí estão as abordagens que existem nos tratamentos com TEA, o ABA, que é uma análise aplicada do comportamento, que é uma ciência, o TIT, que é o tratamento e educação para autistas, o Denver, também o TIT e o Denver baseados na ABA, nessa ciência, que é a análise aplicada do comportamento, o Denver é mais para crianças mais novinhas, e tem abordagem responsiva, baseada em brincadeiras, no lúdico, no ensino de habilidades de forma lúdica. Tem o Dear Floor Time, que trabalha muito com a família dentro da sessão, treinamento parental, para essa família ajudar a criança a desenvolver habilidades. E tem o TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, usado também para autistas. Então, tem vários tipos de abordagem. Agora, a pergunta, existe fono-ABA? Né, porque às vezes vem algum encaminhamento com fono-ABA aí. Não existe essa área, pessoal, fono-ABA. Existem fonoaudiólogas que queiram vir aqui, queiram fazer essas abordagens, esses métodos, elas estudam, fazem cursos e, de acordo com a área delas, é uma fono na área da linguagem que usa conceitos baseados em ABA, mas ela não é fono-ABA. Então, às vezes, vem erroneamente nos encaminhamentos fono-ABA, mas não tem essa área. Nada contra quem faz ABA ou outras abordagens, tem que fazer mesmo, tem que aprender para ter mais instrumentos aí nos tratamentos dos autistas. E quando só vai encaminhamento para fonoprompt? Gente, não tem essa área fonoprompt, e vem encaminhamento para isso. O prompt é um método baseado em princípios motores de fala, para tratamento dos transtornos motores de fala. Mas não existe só ele, existe multigestos, tem o... que mais? Métodos dedinho, das boquinhas, tem vários outros métodos que o fonoaudiólogo pode usar.
E é ruim quando vem prescrito um método só, porque nem todo autista vai conseguir o prompt. Às vezes ele vai conseguir um gestos que é menos diretivo, que não precisa tocar toda hora na criança. Gente, eu tenho experiência com TEA, trabalho em grupos, trabalhando habilidades sociais, tem sido riquíssimo isso, porque a gente vê que não façam grupos baseando-se no nível de suporte, pode misturar os níveis. O nível 1 de suporte, ele vai puxar para cima o nível 3, o nível 3 vai dar uma brecada no nível 1, e tá tudo bem. E a gente vê que dá um super resultado. A criança tem que ter o individual com fonoaudiólogo, e ela tem que ter o grupo, porque às vezes no individual, adulto e criança, tem habilidades sociais que não dá para trabalhar, que só é possível num contexto social de grupo. Então, a gente tem tido ótimos resultados. E o trabalho com as famílias, a gente faz geralmente uma devolutiva, ao final da sessão, a cada 4 encontros ou mais, a gente também se reúne com a família para falar dos resultados e do plano terapêutico, e o plano terapêutico, ele é sempre entregue no começo do tratamento, e toda a virada de ano a gente muda esse plano terapêutico, e a família sabe dessas mudanças. A família, às vezes, ela entra na sessão, mas só se necessário. E eu também gosto muito de enviar vídeo dos treinos das crianças para a família ver como que para ver, até fazer em casa. E o desafio no SUS que eu tenho visto é criar um grupo com família, com os pais. Eles geralmente não têm tempo, é corrido para eles, a rotina é exaustiva, então é um desafio no SUS. E o trabalho com as escolas, a gente geralmente faz assim no SUS, entrega o relatório e o plano para a família repassa para a escola. E às vezes, quando a escola solicita uma reunião, a gente vai até a escola, ou a escola vem até a clínica, isso no SUS, tá, pessoal? E o desafio no SUS é que toda vez que tem que ir nessa escola, a gente às vezes tem que desmarcar toda uma agenda, todos os outros pacientes também para ir falar de um caso só. E isso é um pouco complicado, é um desafio que a gente tem enfrentado. E o que falta, assim, que eu acho que a gente tem que fazer é um projeto que envolva palestras nas escolas, e isso a gente não fez ainda lá na clínica do autista, né? Então, mas a gente sabe que tem as fonoaudiólogas educacionais na Secretaria de Educação, e que elas fazem esse trabalho de formação com os professores nas escolas. Mas, assim, a própria clínica do autista fazer esse trabalho, eu acho que a gente pode pensar num projeto assim. Prontinho, pessoal, deu uma acelerada aí, mas muito obrigada de coração pela paciência aí, e agradeço muito ao convite de vocês, pessoal da Uningá, do professor Matheus, muito obrigada. Thaís, quero começar te agradecendo, a palestra foi excelente, eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui vai agregar em muito o conhecimento dos nossos alunos aqui no curso de fonoaudiologia. Você trouxe pontos que eu gostaria muito de discutir com você, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que todos esses pontos você conseguiu amarrar de uma forma brilhante, assim, né? Você trouxe sobre as questões sensoriais, sobre como é feito o diagnóstico, sobre a comunicação alternativa, suplementar e alternativa, que por muitas vezes é entendido erroneamente pela sociedade, né, como vai deixar a criança preguiçosa, e não, você conseguiu trazer isso de uma forma brilhante, além do seu conhecimento no atendimento do sistema público de saúde, que também agrega muito, que vai ser a realidade de muitos dos nossos alunos, né? Thaís, eu quero te agradecer, muito obrigado por você ter topado participar do nosso congresso, é um enorme prazer te ter aqui, espero te encontrar em outros momentos também. E você, aluno do curso de fonoaudiologia, siga conosco amanhã, nós retornaremos às 19 horas com mais uma palestra especial, especialmente pensado em você. Um abraço e até o próximo momento. Tchau, tchau.